estou aqui representando então a Expo Cannabis Brasil. Nós vamos levar para o Brasil essa feira tão linda. Estaremos em São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2023. O potencial econômico da cannabis é muito transformador e eu acho que tem que ir mais feira assim, a gente tem que peitar mesmo uma proibição e começar a falar cada vez mais sobre maconha. A gente conta com a experiência do Uruguai trazer para o nosso país como que deve ser o nosso processo de regulamentação. Salve para quem nos escuta, esse é mais um Maconhômetro Debate que está começando, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha no Brasil e no mundo. A plataforma é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania das pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. Ela é uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou a Kia Mesquita e nesse episódio nós vamos bater um papo sobre o universo dos eventos canábicos e, mais especificamente, sobre a primeira edição da Expo Cannabis Brasil, Feira Internacional de Negócios que vai acontecer em São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2023. Bom, eventos canábicos já são uma realidade no Brasil há alguns anos e por um bom tempo foram eventos de pequeno porte, muito ligados aos agentes do mercado de parafernália, né, que é o que a gente entende aqui como tabacaria, head shops, grow shops e tudo mais. Esses eventos dialogam principalmente com um público inserido na cultura grower, né? Cultura grower, para quem não sabe, são os cultivadores, né? E do uso adulto da cannabis, que sempre tiveram um caráter identitário, de encontro dos usuários e cultivadores para confraternizar, consumir e conhecer as novidades desse mercado. Porém, nos últimos anos, a gente já vem experimentando um crescimento muito significativo de eventos desse segmento, com alguns até reunindo milhares de pessoas, e também temos visto a profusão de eventos voltados para a temática medicinal e científica da cannabis. É claro que a proibição brasileira, extremamente racista, violenta e estigmatizadora da planta e seus usuários, sempre foi um complicador para o desenvolvimento de eventos com essa temática por aqui. Mas, eis que chegamos nós em 2023 e até mesmo como resultado de tanto acúmulo de lutas e pequenas conquistas do nosso campo, que levaram a uma maior abertura, né, do debate público sobre a planta, estamos próximos de vivenciar o primeiro mega evento sobre maconha no Brasil. Trata-se da edição brasileira, né, de um evento que já tem uma década de acúmulo no país pioneiro da legalização do mundo, nosso vizinho, Uruguai, e que é um dos eventos sobre cannabis mais importantes do planeta, reunindo marcas, experiências, palestras e aprendizados relacionados à cultura e à indústria da cannabis, normalizando a planta e suas finalidades. Nesse episódio, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar o olhar sobre esse marco, né, desse evento no Brasil, conhecer e entender um pouco do processo da realização de um evento desse porte no nosso país, que ainda não vive, né, um cenário de legalização, e ir além, tentando compreender as dinâmicas e a importância desse setor de eventos canábicos dentro do turismo e do mercado canábico em geral. Para viajar comigo nesse rolê todo, eu recebo a Larissa Uchida, que é organizadora da Expo Cannabis Brasil, economista com pós-graduação em cannabis medicinal e empreendedora no setor da cannabis há quase 10 anos. Ela possui 3 empresas: a Bamo, uma agência de viagens e experiências canábicas, a Open Green, uma edtech de educação sobre cannabis, e a Feira Internacional de Negócios Expo Cannabis Brasil. A Mercedes Ponce de León, que é fundadora e uma das diretoras da Expo Cannabis Uruguai. Ela é cientista social e, além da Expo Uruguai, é também executiva do Cannabis Business Hub, um evento dedicado exclusivamente ao mercado empresarial. E também o Thiago Pereira, que é um geógrafo, professor e pesquisador do Departamento de Turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ele realiza desde 2013 pesquisas sobre turismo de drogas e coordena uma linha de pesquisa específica sobre eventos canábicos. Os convidados sabem do que estão falando e a gente vai ter muito para aprender aqui hoje, além de debater mais do que só sobre a feira, né? E tudo que circula esse universo. Oi, Larissa, Mercedes, Thiago, sejam muito bem-vindos ao Maconhômetro Debate. É muito bom ter vocês aqui para trocar com a gente, contextualizar o nosso ouvinte, né, do Maconhômetro sobre esse super evento para o setor da cannabis e o fenômeno dos eventos canábicos no Brasil como um todo. Oi, Kia. Oi, Thiago e Mercedes. Um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. E vamos falar sobre feira e evento. Estou aqui para isso.
Bom dia para todo mundo, muito obrigada pelo convite. Eu estou, assim, uma honra para mim estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar a nossa experiência desde o Uruguai e nossa chegada lá no Brasil, que é muito especial para nós e para toda a região. Assim que muito obrigada. Olá, aqui é a Larissa Mercedes, tudo bem? É uma enorme honra, né, participar desse podcast com vocês. Meus parabéns pelo trabalho da plataforma e Larissa e Mercedes, assim, é uma enorme honra mesmo estar do lado de mulheres tão pioneiras, né, na questão do universo canábico, com os eventos que vocês organizam, com as ações que vocês estão desenvolvendo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria começar o nosso papo pedindo para que vocês contem um pouco do lugar de fala de vocês nessa circunstância, né? Então, como você, Larissa, Mercedes, né, chegaram nessa posição de organizadoras de eventos sobre maconha, né, mais importantes na América Latina, e no seu caso, Thiago, de pesquisador desse tema, né? Então, é sempre bom a gente entender como que vocês chegaram no universo que a gente está tratando aqui nesse debate. Acho que isso dá muita vazão, assim, para o nosso ouvinte. Bom, aqui no Uruguai o que aconteceu foi que no ano 2013 a votação da regulação do mercado de cannabis aconteceu e no ano 2014 foi o primeiro ano que o Uruguai era um país com a maconha regulada. Isso foi um hito histórico para o nosso país. Eu, na verdade, no personal, eu estava já sendo ativista aqui no Montevideo e no Uruguai pela regulação e eu estava trabalhando e acompanhando diferentes processos nos Estados Unidos do cannabis medicinal. Eu conhecia muito a indústria lá desde o ano 2008, que eu já estava trabalhando nisso. E quando se regulou o mercado, sentia assim como uma enorme necessidade de fazer algo, de fazer algum projeto no meu país, porque eu entendia que se a gente do Uruguai conhecia mais sobre o cannabis medicinal e sobre o cânhamo industrial, não tinha ninguém que ia estar em contra dessa regulamentação. Então, verdadeiramente, pensar em um projeto produtivo naquele momento era muito para mim. E então eu comecei a pensar como fazer uma plataforma de informação para poder aportar desde nosso humilde lugar assim de referentes deste tema, aporte de informação para desestigmatizar a planta. E daí que com meus colegas e meus sócios, Matias e Vitória, a gente começou o projeto Expo Cannabis Uruguai, que pretendia ser o primeiro evento no primeiro país regulado. E já com essa consigna de ser um evento diferente, porque ser um evento do mercado regulado, a gente queria fazer um evento diferente, um evento que seja mais feminino, mais limpo, não tão underground, mesmo que a gente gosta muito e estamos muito agradecidos pela história da nossa cultura canábica que vem do proibicionismo, mas queríamos que esse evento marque o começo de uma nova era em eventos canábicos, uma era desestigmatizante, uma era de normalização da indústria, uma era onde não se fume dentro de espaços cerrados, onde um paciente medicinal se senta bem-vindo a uma feira canábica, um evento assim bem profissional. E o primeiro que a gente fez foi golpear assim as portas do governo mesmo, as portas da Junta Nacional de Drogas do Estado e falar para eles que vamos oferecer uma plataforma que ajude a institucionalizar os negócios, a indústria mesmo, e que ofereça ferramentas de articulação para os novos atores, porque a indústria é uma nova, mas também para a academia, para a investigação, para as autoridades poder delinear as estratégias de consolidação da política de drogas e ser referentes na região. Aí a gente começou a trabalhar com organizações sociais, com empresas, autoridades mesmo, academia, usuários, e começamos a gestar o primeiro esboço do que foi a Expo Cannabis Uruguai. Esse primeiro evento, para que a gente saiba, foi uma produção de quase todo o ano, mas todo escondidos, ninguém sabia nada, as empresas não podiam falar nada, não tínhamos uma web. Muito obrigada a todas as empresas que confiaram no nosso evento no primeiro ano, porque não tínhamos uma rede social, nada, porque aqui no Uruguai era um ano de eleições políticas e não queríamos que o tema cannabis esteja no debate de campanha eleitoral.
não era bom para a estratégia do evento, então fizemos toda a produção escondidos e lançamos o evento exatamente 13 dias antes do evento. O dia 1º de dezembro, as eleições foram no 30 de novembro, e o dia 1º de dezembro a gente lançou a primeira Expo Cannabis Uruguai, que seria o dia 14 de dezembro. Tivemos somente 13 dias de publicação, 13 dias de comunicar a todo mundo que isso ia acontecer. Não sabíamos se íamos ser presos ou se não, verdadeiramente era todo muito exótico para nós, era como um risco enorme. E a verdade é que o evento foi um sucesso, mais de 5.000 pessoas chegaram no evento, a gente não acreditava, nós não acreditávamos, todo mundo querendo saber de cannabis medicinal, ninguém sabíamos como contestar todas essas perguntas, mesmo que o ano seguinte a gente começou a fazer o consultório de orientação em cannabis medicinal por o impacto dessa primeira feira, dessas primeiras pessoas que chegavam perguntando, e nós não éramos médicos, né? E nos dimos conta assim, dessa necessidade que tinha o Uruguai de uma plataforma de informação. E aí, nesse primeiro evento, tivemos uma grande presença de brasileiros. E eu não acreditava, gente. Eu me lembro de mim mesma parando gente brasileira. Oi, você chegou aqui para a Expo Cannabis. Como você sabe deste evento? 13 dias. E tínhamos um monte de pessoas falando português aí dentro. Eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. E aí a gente me falava, não, que estamos no blog e tal, e não sei o quê, e no Brasil não tem nada, e isso é muito lindo, e a gente queria chegar. E aí começamos, olha, esta plataforma não somente para o Uruguai, é muito boa também para a região. E ano a ano, assim, os brasileiros foram chegando, argentinos, paraguaios, gente de todas as partes do mundo, o evento virou mesmo internacional. Hoje, quase 50%, 40% do nosso público é estrangeiro. E foi assim, muito orgânico o nosso vínculo com o Brasil. Nós darmos conta de que era uma plataforma que para vocês também era útil, era importante. Começar a dar participação às associações, às pessoas, os referentes, os cientistas, os médicos do Brasil. E acompanhar desde onde podíamos para legitimar a sua luta. E também para receber os brasileiros que vinham no Uruguai a conhecer a liberdade do futuro do Brasil. E foi muito lindo assim ver todo esse processo, e para nós é uma grande honra e um grande assim sucesso poder ter uma franquia agora no Brasil e poder de tantos anos ter construído com todo o público brasileiro, mas também com a Larissa, com o Dave, Celso e toda a gente que está trabalhando com nós no time da Expo do Brasil, uma relação bem bonita que hoje faça realidade, né? Isto que com certeza para nós é uma alegria enorme. Estamos muito, muito agradecidos com o Brasil. Gente, a minha história com o setor, né, de organização de feiras, na verdade, eu conheci a Expo Cannabis como uma expositora, né? Então, fui uma cliente da Mercedes, né? Nossa relação começou dessa maneira, né? Eu indo expor com a minha agência de turismo, né, num outro país, né, justamente para falar sobre turismo com experiências sensoriais, né, mas muito mais focadas com experiências canábicas, e falar sobre isso num país legalizado, né? Então, a gente quis se posicionar naquele momento como uma agência de turismo que estava participando de uma feira internacional para mostrar o turismo de drogas, né? E então a nossa relação começou dessa maneira, né? Eu sendo expositora da Expo Cannabis do Uruguai. E isso foi em 2016. Foi quando a gente montou o primeiro grupo de viajantes para conhecer uma feira de cannabis, né? Então levamos lá, na época fechamos uma caravana aí de 30 brasileiros para lá e mostrando, né, como que é a feira, como que é a cultura, como que é viver num país legalizado. Então, além de levar esse grupo, a gente montou um stand na feira para divulgar a agência. E a partir daí a gente começou um relacionamento, né? Eu sempre gostei de trabalhar com informação e educação sobre cannabis, né? Antes disso, eu tive alguns outros projetos, né, relacionados a eventos, mas nunca numa feira desse porte, né? A gente teve em 2019 um evento com palestras, né, que chamava Democracides, que era justamente para democratizar a informação sobre cannabis, né?
E aí, em 2020, com pandemia, a gente acabou realizando online. E a partir desse momento que a gente começou também as tratativas, né? A gente via sempre muito brasileiro na Expo do Uruguai. E a partir de 2016 eu sempre fui todos os anos, né? E cada vez mais a participação de brasileiros. E aí a gente, né, uma vez chamei a Mercedes, falei, olha, seria muito legal se a gente trouxesse a feira para o Brasil, vamos fazer isso? E aí começamos a conversar. Nesse meio tempo também veio pandemia, que atrasou todos os projetos, né? Mas se não tivesse a pandemia, a gente teria já a primeira edição em 2020, 2021, aliás, né? Enfim, acabou acontecendo essas coisas, mas a gente acabou firmando essa parceria e para mim é uma realização de um sonho, né? Conseguir trazer um evento desse porte no Brasil para um público que já é muito apaixonado pela Expo Cannabis, né? Então, é muito legal conseguir trazer esse público, né, que não teve a oportunidade de viajar para conhecer essa feira lá fora, mas ter a oportunidade de vir para o Brasil e conhecer essa feira que a gente está cuidando com muito carinho, né? Então, no Brasil, a gente tem alguns posicionamentos um pouco diferentes do Uruguai, no sentido de que a gente não tem muito espaço aqui para festival, né? Então, o nosso foco acaba sendo mais negócios e informação sobre cannabis, né? Vamos realizar a feira, a primeira edição agora em setembro, nos dias 15, 16 e 17 de setembro, lá na São Paulo Expo. Igual a Mercedes comentou, né? A escolha do espaço também fora de um espaço underground para que pessoas que não conhecem nada sobre cannabis se sintam confortáveis em comparecer neste local. E é uma feira sobre a planta, né? Então a gente coloca essa perspectiva de vários olhares, né? E vários, não só dos palestrantes, né? Que vão estar falando sobre cannabis, sobre essas perspectivas distintas, mas também apresentar a indústria como um todo, todas as indústrias que podem atuar dentro do setor da cannabis. Então, não é uma feira farmacêutica, né, da indústria farmacêutica, mas sim de todas as indústrias que podem atuar no setor, né? A gente está falando desde indústria têxtil, de construção civil, alimentos e bebidas, toda a cadeia de serviços por trás desses setores. Então, é uma feira que ela quer mostrar realmente toda essa diversidade e pluralidade dessas empresas que atuam no setor da cannabis. Bom, meus estudos associados a turismo de drogas e turismo canábico, né, foram iniciados lá em 2012. Talvez vocês lembrem, né, desse momento em 2012. Chegou aqui no Brasil e para o mundo como um todo, mas para a gente um pouco truncada, né, uma informação que deixou os usuários de cannabis de cabelo em pé. A informação era que a partir de janeiro de 2013, os turistas não poderiam mais entrar nos famosos coffee shops de Amsterdã ou de qualquer outro coffee shop da Holanda. Nesse momento, o que acabou acontecendo, né, eu pude perceber isso, eu já era professor do departamento de turismo da UERJ, né, eu pude perceber que diversas pessoas que eu conhecia começaram um movimento de antecipar possíveis viagens e se organizar para irem para Amsterdã, ainda em 2012, para poderem viver essa experiência. E uma frase que me marcou de uma dessas pessoas foi, né, eu quero fazer parte, na realidade, do grupo que vai contar as histórias sobre os coffee shops. Eu não quero fazer parte do grupo que vai escutar as histórias do coffee shops. Então, isso me deu um estalo. Eu, particularmente, já tinha tido a oportunidade de ir algumas vezes para Amsterdã, mas eu também, né, fiz essa movimentação de talvez ir pela última vez. Antecipei uma viagem e fui em 2012. Mas aquela pulguinha ali, né, que fica atrás da orelha do pesquisador, me fez já preparar alguns questionários e começar a coletar alguns dados sobre esse fenômeno que eu estava começando a perceber, que eram pessoas que estavam se deslocando pelo mundo, tendo a maconha como fator motivador para essa viagem. E aí, nessa viagem, eu tive a oportunidade de entrevistar, né, donos e funcionários de 32 coffee shops, diversos usuários residentes, diversos usuários estrangeiros, né, os turistas, não usuários residentes, não usuários estrangeiros. Tentei contato, né, com o governo, né, de Amsterdã para tentar aplicar alguns questionários, mas não tive, né, essa resposta, e usei muitos dados secundários da mídia também. Né. E o que eu pude perceber é que, de maneira geral, a maior parte dos entrevistados era contra essa imposição.
Por parte dos estrangeiros, a ideia é de perder a possibilidade de viver essa experiência. E esse termo surgia com muita recorrência, a experiência, a experiência, a experiência. Por parte dos residentes holandeses, um incômodo muito grande com a ideia do Estado estar apresentando uma ideia, um interesse em controle da vida dessas pessoas. Os holandeses eles teriam que ter o que eles chamaram de weed pass, que seria um pass que eles teriam que, toda vez que entrassem no coffee shop, marcar a entrada e marcar a saída, só poderiam entrar em um coffee shop, que seriam sócios. E eles começaram a se questionar o que o governo vai fazer com esses dados, de quantas vezes eu fumo maconha, quantas vezes eu entro num coffee shop. Então eles também começaram a ser contra por isso. E os coffee shops, principalmente aqueles próximos às zonas turísticas de Amsterdã, Red Light District, a Praça Dam Square, eram extremamente contra essa ideia, porque majoritariamente, né, os clientes que eles tinham eram turistas. Foram pouquíssimos donos de coffee shop, e isso, pensando numa questão geográfica, de distribuição geográfica faz sentido, né? Conforme a gente ia se afastando das zonas turísticas, a frequência de turistas diminuía nos coffee shops, e pouquíssimos donos de coffee shops alegaram que eram a favor dessa lei. E esses coffee shops eram aqueles os mais distantes possíveis, né, das zonas turísticas. Então, para eles não ia fazer muita diferença, na realidade. Bom, eu volto para o Brasil e no finalzinho de 2012 vem uma nova notícia para a gente, dizendo que sim, a lei vai vigorar, mas as municipalidades vão ter autonomia para decidir se seguem ou não as leis. Na época, o governo de Amsterdã era contra a lei, porque percebia, né, a importância que o turismo canábico ele tinha, né, para o município. Era um dos poucos lugares no mundo que já usava esse termo, turismo canábico. Tinha eventos canábicos, a gente pode citar, né, a Cannabis Cup, que foi, acho que talvez o primeiro grande evento sobre cannabis no mundo. E no final das contas, Amsterdã não seguiu a lei. Cidades de fronteira, pela pressão de países como Alemanha e Bélgica, né, com políticas proibicionistas, acabaram sofrendo essa pressão e adotaram a lei. Bom, em 2013, o que a gente percebe é que o número de chegadas, né, chegadas de turistas em Amsterdã especificamente, ele aumentou no final de 2012, e em 2013 ele volta mais ou menos à média que era anteriormente. E aí a gente pode minimamente associar isso a um boom, na verdade, de turistas associado a essa notícia. Acabou funcionando como uma grande estratégia de marketing ali no final de 2012, pós-crise econômica mundial, etc. E em 2013 eu volto para Amsterdã, aplico de novo os questionários, etc. E a conclusão é um pouco essa, assim, né? Que de fato a experiência associada aos coffee shops acabava motivando diversas pessoas a se deslocarem pelo mundo. Então, sim, eu passei a alegar que existia o turismo canábico. Eu tinha embasamento de dados primários para me provar que existia o turismo canábico. Mas a gente está falando basicamente de um turismo canábico associado ao consumo. Talvez um turismo canábico associado à questão de histórico-cultural com a visita ao Museu da Cannabis, etc. Então, nesse momento, ainda era muito nebuloso como definir o turista canábico, né? Para ser turista canábico, tem que consumir a cannabis ou não? Entendeu? E aí a gente foi evoluindo de 2012 para cá, né, com as pesquisas, desenvolveu alguns projetos associados especificamente à percepção dos brasileiros sobre o turismo canábico na Holanda, a percepção deles sobre os coffee shops. A gente ampliou também na ideia do turismo de drogas, né, para outras substâncias, a questão da ayahuasca, por exemplo, associando a ideia de turismo religioso, o peyote, o cacto São Pedro no Peru, né, o peyote no México, a questão dos festivais de músicas eletrônicas, por exemplo, com as drogas sintéticas. A gente começou a ampliar efetivamente esse escopo de substâncias, mas, de fato, né, o que mais aparece para a gente como novidade, dados novos e produtos novos, está associado à maconha. As principais mudanças nas regulações, nas legislações e nas percepções das sociedades, né, está associado à maconha no mundo contemporâneo. Então, a gente acabou trabalhando mais com essa temática do que com as outras substâncias. E aí, só para resumir, na verdade, quem se interessar um pouco mais, assim, eu tive a oportunidade de participar do Maconhômetro Ciência, com o Veríssimo e com o Yuri, e aí eu pude detalhar bastante essa história, mas eu acho que hoje não é o foco principal, então vou tentar dar uma resumida boa aqui agora, para dizer como é que eu cheguei aqui. E aí, ao longo desse tempo, a gente criou, né, o Núcleo de Estudo sobre Turismo de Drogas, vinculado, né, ao Departamento de Turismo na UERJ, e as nossas pesquisas, os nossos questionamentos foram caminhando para diversas possibilidades, desde o perfil do turista de drogas, desde os produtos existentes, desde os destinos emergentes, mas para trabalhar com isso no Brasil, né, a gente achou como saída a ideia dos eventos canábicos. Existe turismo de drogas no Brasil, existe turismo canábico no Brasil, mesmo sem consumo. Então, eu acho que essa é uma primeira sentença que a gente pode afirmar, né? Não é necessário consumo para existir turismo canábico. Então, por exemplo, para pegar o caso da Expo Cannabis, a gente tem certeza aqui em São Paulo que diversas pessoas do Brasil, de diversas regiões, vão se deslocar para São Paulo para participar desse evento.
A gente está falando de turismo, na realidade. E a gente está falando, tudo bem, de um turismo de negócios e eventos, sim, mas de negócios e eventos canábicos. Eu acho que o momento que a gente vive na discussão dentro do universo canábico hoje, é importante a gente frisar isso, né? É um turismo de negócios e eventos canábicos, efetivamente. Ele tem um diferencial. Então, a gente começa a perceber alguns eventos, como a Kia falou, né? Ainda de pequeno porte, a partir principalmente de 2016, 2017 no Brasil. E aí eu cito a Pots in Rio, aqui no Rio, na verdade. E eu interpretei também as marchas como eventos. E aí, para coletar dados primários, a gente, desde 2018, aplica questionários nesses dois eventos, a Pot in Rio e a Marcha do Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma série de dados que, conforme for mais para frente, quando a gente for analisar a questão de eventos, eu posso falar um pouquinho também, do percentual, né, de visitantes e não residentes, de forma geral, que participam desses eventos. A gente tem dados também que mostram que boa parte deles tem esses eventos como fator motivador principal para o deslocamento. Essas pessoas, de alguma forma, na realidade, elas estão contribuindo para a dinâmica da oferta de serviços, para girar a economia desses destinos. Então a gente começa a perceber que, de fato, né, os eventos canábicos têm uma contribuição imensa para a realização do turismo canábico no Brasil hoje. A gente tem outros fatores, por exemplo, o Museu Canábico, Museu da Cannabis do Brasil, lá na Paraíba, começam a pipocar algumas ações, a Abrace Tour, que levam, de fato, nessa bandeira do turismo canábico, de maneira aberta. A Larissa, eu já falei isso para ela, né, nos meus inícios dos meus estudos sobre turismo canábico, a empresa da Larissa aparece em diversos artigos meus, assim, sendo citada, né, como pioneira, efetivamente, no Brasil, e sendo uma prova de que realmente o turismo canábico existe. Eu usava muito a Larissa, a empresa dela, como um argumento. Olha, isso realmente existe, isso existe no Brasil, e o Brasil hoje, infelizmente, tem um papel principal de polo emissor. Mas, dependendo das mudanças que acontecerem, né, daqui por diante, em relação ao uso recreativo, a gente tem um potencial gigantesco, na verdade, para se tornar um dos maiores destinos de turismo canábico do mundo, né? Então, para fechar, toda essa discussão fez a gente, falando sobre eventos, né, fez a gente perceber que a maior parte dos eventos que a gente levantou em 2022 tinham a ver com maconha medicinal. E aí a Larissa trouxe aqui, e a Mercedes também, de maneira muito clara, né, que falar sobre maconha vai muito além de falar de medicinal. A gente vai falar de indústria, a gente vai falar de cosméticos, a gente vai falar de gastronomia, a gente vai falar de turismo. E a gente começou a sentir falta de um evento, não necessariamente uma feira, mas de um evento, um espaço de discussão para isso. E a gente organizou esse ano, em 2023, em julho, o primeiro seminário sobre maconha no Brasil contemporâneo, que eram desafios, reflexões e potencialidades para além da maconha medicinal. Foi muito bacana, a gente contou com 18 palestrantes, a Larissa, inclusive, foi uma das palestrantes, o Gustavo, do Cannabis Monitor, também participou, e agora a gente está na expectativa de pegar os textos, né, desses palestrantes e publicar o livro do evento, que, se tudo correr bem, ainda sai até o final do ano, naquela mesma ideia que a Larissa falou, compartilhar a informação, ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais as diferentes perspectivas em relação à maconha no Brasil. Muito bom, o panorama já até adiantou um pouco o interesse assim, sobre como funciona, né, essa produção de dados em relação a eventos canábicos no Brasil, porque, né, eu não imaginava que a marcha, dentro da sua pesquisa, seria uma coisa integrada. Agora, indo para a Expo Cannabis, né, esse evento já tem 10 anos de experiência no Uruguai e se consolidou no circuito de eventos sobre o tema como uma referência na América Latina. Só que no Uruguai, a gente tem um cenário de legalização, né, que a gente não vive aqui ainda no Brasil. Então, como que é possível esse evento acontecer aqui, explorando os usos medicinais, industriais ou adulto, né? E quais seriam as principais diferenças entre o que a gente conhece no evento em Montevidéu e o que a gente vai ver agora na cidade de São Paulo? Eu acho que a questão mais importante de referenciar é que Expo Cannabis é uma plataforma de informação e de articulação da indústria. Então, a gente oferece acessibilidade à informação sobre diferentes temas. E, na realidade, é que na história da humanidade, nosso contato com a planta de cannabis é histórico. Mesmo na confecção das primeiras cordas, roupas, telas, textis que a humanidade fez, que foi com a fibra dessa planta, já desde aí, nossa cultura tem um vínculo direto com essa planta muito importante, que foi clave para o desenvolvimento da humanidade como a gente conhece hoje. Mesmo muita gente nem sabe, né, que a calavera de Colón, por exemplo, as telas, as roupas, tudo era feito com cânhamo.
Muita gente não sabe que a semente de cânhamo é um superfood, é um dos alimentos vegetais mais importantes que existem. É a semente com a maior quantidade de proteína do reino vegetal, que com essa semente, esse azeite também se pode fazer biodiesel, que com as fibras se pode fazer, além de roupas, caças, bioplásticos, cosméticos, medicinas. O potencial da planta é muito mais grande que somente a propriedade psicoativa. Essa planta é vítima de uma proibição que foi feita principalmente quando o mundo começa a investigar por que se proibiu a planta da maconha. Não foi necessariamente somente por o THC ou por efeitos psicoativos, sino por interesses econômicos reais da indústria textil de querer desenvolver melhor e com mais potência algodão que o cânhamo. Então, estamos frente a consequências sociais, médicas, industriais e ainda mais de uma luta que foi muito tempo atrás econômica por a indústria textil, a indústria do biocombustível. Mesmo Henry Ford fez nos anos 40 um carro, né, que andava com biodiesel de cânhamo e a estrutura era feita com bioplástico de cânhamo. Imagina naqueles tempos, sem tanto acesso à informação, descobrimentos dessa classe, dessa índole, poniam em risco o desenvolvimento de muitas empresas e o lobby empresarial era clave para delinear possibilidades de crescimento econômico para as empresas. Então, a única questão, as únicas coisas que são proibidas hoje no mundo inteiro são as drogas. Não temos outros elementos proibidos. E imagina, depois de anos de proibição, que já estamos vendo os resultados dessa luta às drogas, que queria tirar todas as drogas do mundo e ter um mundo livre de drogas. É impossível e foi um grande fracasso. Hoje temos cada vez mais drogas, mais acessíveis, mais baratas e com maiores riscos para a saúde, não somente por as substâncias, senão por as substâncias de corte que são cortadas pelo tráfico ilícito e o não controle dessas substâncias que hoje são popularmente consumidas no mundo. Então, Expo Cannabis, ao aparecer em um marco de um país regulado, vem oferecer informação de qualidade sobre todos os aspectos vinculados à cannabis, não somente o uso adulto no médico, que para nós é um ponto, mas não é tudo, é muito mais que isso, e justamente parte do nosso objetivo do evento é dar informação medicinal, industrial, de política de drogas, de saúde, dos riscos associados ao consumo de cannabis também, a redução de danos, a como olhar esta planta e estas problemáticas de diferentes visões. Principalmente, nosso evento vem a instalar-se em marcos aceptando as regulações de cada país. A Expo Cannabis Uruguai não é a mesma que a Expo Cannabis Brasil, porque o vínculo com a planta de cannabis e a regulação dos países são diferentes. Cada país precisa seu próprio modelo regulatório, seu próprio marco regulatório, cada país tem seu próprio processo de vinculação com a planta e com a informação que a indústria provê. Então, nosso evento não vem a tirar nada que não seja já feito pelo mesmo país. Nós chegamos simplesmente com o marco que tem possível de trabalho num país diferente e venimos aportar informação, ajudar na desestigmatização, a que as empresas se conheçam, que a comunidade se conheça. Nosso país, no Uruguai, foi muito importante a sociedade civil organizada pela temática, e Expo Cannabis é uma plataforma que ajuda à criação de grupos mesmo de trabalho, de diferentes ações sociais que podem ser os impulsos que a comunidade necessita para chegar a golpear as portas das câmaras legislativas, jurídicas, ou a plataforma institucional que cada país tem para poder promover o desenvolvimento do setor. Já no mundo, a tendência é a regulação. Então, à medida que as diferentes regulações sejam feitas em diferentes países e as oportunidades comecem a aparecer, a Expo Cannabis vai chegando devagarinho, se vai instalando e vai sendo um espaço de reunião, de encontro
e de preparação, porque toda indústria precisa estar preparada e o país precisa estar preparado e as pessoas informadas para poder aproveitar ao máximo o potencial que a planta tem para todo mundo. Então, mesmo que é feita desde o Uruguai, o nosso objetivo é poder oficiar de plataforma informativa para que cada país viva seu próprio processo de desmitificação da planta e de desenvolvimento da indústria. Eu vejo que existem muito mais similaridades entre as feiras do que diferenças, né? Diferenças é lógico que a gente vai ter sempre ligado às questões regulatórias no nosso país. A gente vai realizar a feira de acordo com o que se pode fazer, o que é permitido fazer dentro do país, né? Essa é a diferença. Mas a gente vê muito mais similaridade, né? A similaridade é porque o nosso objetivo é o mesmo, né? O nosso objetivo é falar sobre a planta, é promover informação sobre cannabis, né? É desmistificar. Então, eu vejo que a gente tem muito mais similaridades porque o objetivo é o mesmo. E também, né, toda feira, independentemente de onde ela aconteça e qual que é o marco regulatório dela, a gente tem resultados similares, né, e resultados que eles têm impacto na sociedade, tanto um impacto direto, indireto, mas também um impacto induzido, né. Eu falo um impacto direto porque, de fato, ali mesmo na feira, né, a gente consegue promover geração de novos negócios, né, para todos que estão ali, networking entre essas pessoas, sejam eles consumidores finais ou entre empresas, né. Então, isso acontece com as duas. Existe também um impacto indireto que qualquer feira, em qualquer país que ela esteja sendo realizada, ela também traz, né, para o local que ela está sendo realizada, que são os benefícios secundários que atingem outros stakeholders do nosso mercado, né? Então a gente tem setores de hotelaria, né, igual o Thiago comentou, turismo, né, alimentação. Então a feira também traz esses impactos indiretos e também, né, impactos induzidos que, com o passar do tempo, com a feira propondo e divulgando, né, esses objetivos que é informação, a gente vai conseguir ter esses impactos induzidos que vão refletir, por exemplo, num incremento de um PIB, né, num aumento de importação e exportação entre países, geração de novos empregos, né, aumento de recolhimento de impostos. Então, eu vejo que a feira, né, ela acaba em qualquer dos países, independentemente do marco regulatório, a gente vem também causando, né, gerando esses impactos para a sociedade. O evento promete muita cultura canábica, shows e exposições culturais, conferências, oficinas, palestras com a presença de agências reguladoras, entre outras personalidades nacionais e internacionais, né, da política de drogas, da pesquisa, do entretenimento, empreendedores, juristas. Só que o que o público que for até a Expo Cannabis Brasil vai encontrar por lá no sentido de conhecimento, né? Principalmente assim na parte das palestras. Eu acho que, como vocês falaram, que a intenção, né, no Brasil dessa edição tem muito a ver com mobilizar, comunicar, né, uma outra realidade, uma possibilidade do que pode acontecer aqui. Acho que é legal as pessoas entenderem assim qual que vai ser a linha desse conhecimento compartilhado lá. Nós vamos ter, então, 2 plenárias acontecendo para a gente conseguir promover bastante educação e informação sobre cannabis. Um fórum internacional, que é um fórum gratuito para todo mundo que estiver no evento, pode entrar e acompanhar toda a programação. No espaço ali a gente tem um espaço para 500 pessoas sentadas e a gente vai trazer, né, as principais referências nacionais e internacionais para comentar sobre os avanços no segmento médico, de pesquisa científica, industrial, tecnológico, inovação, regulação, enfim, a gente quer trazer muitos palestrantes para trazer esse olhar para essas pessoas de todos os setores que a gente fala sobre cannabis, né? Então todo esse conhecimento mais amplo, né, para que as pessoas compreendam que falar sobre cannabis é falar sobre uma indústria como um todo, né? É importante também que no Fórum Internacional é o nosso principal fórum ligado à educação sobre cannabis.
Então, além de ser gratuito para as pessoas que estarão presentes no evento, nós também vamos transmiti-las via streaming gratuitamente também para qualquer pessoa do mundo que tenha acesso à internet consiga acompanhar todos esses debates que estarão sendo realizados no Fórum Internacional. E isso também com tradução de línguas e de libras. Então, o Fórum Internacional, dentro da feira, é o nosso principal projeto ligado à educação sobre cannabis e de uma maneira extremamente democrática, né? A gente vai ter vários tipos de temas relacionados a cannabis. Então, cannabis medicinal, ciência, política de drogas, regulamentação, cultivo, meio ambiente, economia, turismo. O Thiago, inclusive, vai palestrar no tema sobre turismo. Alimentos, indústrias e negócios, inovação e desenvolvimento, uso veterinário. E para isso a gente vai convidar uma série de especialistas que estão ligados desde a área acadêmica, né, médicos, pesquisadores, representantes de instituições do Brasil e de outros países. O pessoal até comentou, né, outro dia na live que estão surpresos que a própria Anvisa, né, vai estar palestrando na feira, e a ideia é justamente essa mesmo, né, para que a gente consiga debater sobre essas questões regulatórias, né. E também vamos trazer vários profissionais, advogados, agrônomos, né, empresários, farmacêuticos, veterinários, juízes. Vamos ter também participações das associações de cannabis terapêutica, políticos. Então, é um espaço de debate para que a gente consiga, então, aprofundar temas diversos relacionados a cannabis. E uma segunda plenária é a Arena do Conhecimento, que é um espaço também de palestras, onde a gente vai abordar temas diversos também, e muito workshop mais prático, né? Então, algo mais relacionado a cultivo, a extração. Teremos também debates relacionados à política de drogas, usos industriais da cannabis, e muita palestra relacionada a empreendedorismo no setor. A gente quer conseguir, nesse espaço da Arena do Conhecimento, promover o desenvolvimento e potencializar o setor da cannabis no Brasil. Então, muito estímulo, né, ao empreendedorismo vai acontecer também na Arena. E teremos uma programação no sábado à noite, a partir das 7h30, de startups canábicas que estão buscando investimento para os seus projetos. Então, vamos ter aí, não sei se são 9 ou 10 startups que foram selecionadas para apresentarem as suas ideias, né, e o lançamento do seu projeto ali, para que a gente consiga, então, conectar investidores com startups e dessa maneira a gente fomentar o setor da cannabis no Brasil. A Arena do Conhecimento também é gratuita para todo o público que estiver lá e nós temos uma capacidade de 180 pessoas participando dessa plenária. Então, basicamente, né, são 48 horas de palestras e workshops gratuitos que vão rolar nesses 3 dias de feira. E, assim, as pessoas, os convidados, né, pessoas realmente que são referência no assunto de cada setor. Então, é uma escolha de altíssima qualidade de todos os palestrantes que estão ali presentes e gratuito. Acho que isso é o mais importante, né? A gente vê muita feira por aí onde o ingresso da feira não é cobrado, mas aí para entrar num congresso se cobra aí R$2.000, né, por dia para participar de um congresso internacional. Para a gente isso não faz sentido, porque é o que eu estava falando, o nosso objetivo é promover educação e informação, porque a partir daí, né, as pessoas tendo informação, é a partir daí que a gente começa a ter realmente um movimento de mudança do que a gente espera, né? Então, para a gente não faz sentido algum cobrar por um congresso desse porte, né? A gente quer mais é disseminar essa informação de uma maneira democrática. E a feira, ela vai fazer isso nos 3 dias, ao vivo, e depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo também gratuito para quem não pôde acompanhar ao vivo, né? Então, é um conteúdo que fica aí por anos e anos na plataforma para que todas as pessoas consigam acessar isso de uma maneira gratuita, com especialistas, né, falando com propriedade sobre esses temas. Bom,
Trazendo o Thiago, né, para a conversa, acho que a Lari levantou uma coisa muito importante, que a Expo Cannabis ela é essencialmente uma feira internacional de negócios, né? Mas que também promete aí essa promoção da cultura canábica, que é tudo isso que já foi descrito aqui, e dos atores que movimentam não só o mercado, mas também o ativismo brasileiro. Queria que vocês fizessem, né, Thiago, Mercedes, na sequência que vocês preferirem, uma análise sobre o potencial econômico desse setor, né, e como esse tipo de evento contribui para o desenvolvimento aqui no Brasil, né? Quais os impactos diretos e indiretos que ele gera? Bom, esta é uma indústria, né, como hoje estamos falando, que parte de uma matéria-prima, que é uma planta, mas a verdade é que cada parte dessa planta tem uma aplicação para uma indústria diferente. Então, quando a gente fala na indústria da cannabis, não estamos somente falando da produção de flores com THC para ficar chapado, né? Estamos falando de uma indústria bem grande que tem aristas em um monte de aplicações em outros negócios que não tem nada a ver com o uso adulto no médico. Então, quando a gente fala da indústria da cannabis e da importância que tem não somente para um país, mas para uma região, é porque a gente não está somente falando dos negócios que produzem a cannabis, mas também todos os negócios associados que oferecem serviços à cadena de produção da cannabis, mas também aquelas pessoas e empresas que já têm um negócio funcionando, que já estão fazendo algo em um rubro ou em alguma indústria e que simplesmente tomam de cannabis uma aplicação, um valor agregado para a sua linha de produtos e integram a indústria desde uma forma mais satelital, com ações diretas. Por exemplo, alguém que faz roupa tem uma linha de roupa de cânhamo, ou alguém que faz cosmética que tem algum produto que contenha CBD, nem sei, um monte de coisas onde muitas empresas de outros rubros têm a possibilidade também de trabalhar com a nossa comunidade empresarial. Então, para que a gente conheça um pouquinho o semente, mais que o semente, o grano, né, de cânhamo, que é uma das partes dessa planta, se utiliza para a extração de azeite e de proteína. Então, é muito boa para fazer alimentos, biodiesel, produtos cosméticos. Depois a gente tem a fibra que está no talho e nas ramas, mas principalmente no talho da planta. A fibra produz celulose, canhamiça, é muito boa para fazer bioplástico, textiles, papel, materiais de construção também, isolantes. Logo, a gente tem os talhos, a parte de lenhosa, a parte mais de madeira da planta. Aí a gente pode extrair do talho a canhamiça e os chips de madeira, que são utilizados como materiais de construção, aislantes também, e muito de aplicações que tem possíveis no mundo, por exemplo, dos animais, como forragem dos espaços onde habitam animais, diferentes aplicações que tem mesmo essas fibras e os talhos. E depois a gente tem a flor da cannabis, né? A flor da cannabis que é onde a gente pode extrair o crudo full spectrum ou dos diferentes canabinoides aislados para fazer produtos veterinários, cosméticos, nutracêuticos, produtos alimentícios, produtos de muitos tipos, não? Que tem que ver com a terapia. E depois, mesmo dessa flor também, é possível a extração de cannabis medicinal, deste crudo mesmo, ou desses canabinoides aislados, e pode ser feitas gotas, cremas, bálsamos, pílulas medicinais, além de também toda a indústria recreativa que aqui nós estamos mencionando. Mas este é um pouquinho para que vocês conheçam o potencial da aplicação da cannabis em todas essas indústrias. Então, é muito grande as oportunidades que oferecem para mesmo a América Latina e o mundo inteiro. Para ir um pouco às datas, as vendas estimadas de cannabis na América Latina, na América Latina somente, contando o mercado legal, o uso legal médico e o uso legal para adultos, no ano 2021, foi perto de 19,3 mil milhões de dólares. E está estimado que para o ano 2025
esses números ascendam a 15,5 mil milhões de dólares e 44,8 mil milhões de dólares em tudo que tem a ver com uso médico e adulto. Então, as vendas estimadas na América Latina são bem significativas para o que é, em geral, qualquer outra indústria. E as vendas, a projeção global no mundo inteiro de cannabis, olha, em 2020 foram produzidos, segundo The Money Control Fortune Business de 2021, em 2020 foram feitos 30 mil milhões de dólares em transações canábicas e se estima que para o 2025 sejam 95 mil milhões de dólares e para 2028 quase 200 mil milhões de dólares que estariam se transferindo. Então, a potencial é enorme e é só uma questão de viabilizar diferentes questões a nível marco regulatório, a nível de financeiro, para que a indústria possa verdadeiramente desenvolver-se em América Latina. Recordemos que a América Latina é uma das regiões produtoras do mundo inteiro, mas também das regiões mais afetadas pelo narcotráfico e proibicionismo, porque o proibicionismo tem um trasfondo de controle social muito importante dos países ricos sobre os países em desenvolvimento, que aí estamos nós outros. Então, é nossa responsabilidade também impulsar o desenvolvimento desse setor legal, porque vai trazer fontes de trabalho legítimas e uma grande oportunidade para o crescimento regional da América Latina. Bom, eu acho que a fala da Larissa sobre a programação da Expo Cannabis, sobre os convidados, sobre os temas abordados, etc., complementada pela fala da Mercedes, mostrando todas as potencialidades de uso da planta e essa enorme diversidade, né, de indústrias e de percepções e de possibilidades de abordagem, indica para a gente, né, como diverso é o mercado da cannabis. No Brasil, especificamente, eu acho que, até pela questão da nossa legislação, a gente percebe essa emergência desse mercado diverso num momento mais recente do que o Uruguai e do que em outros lugares do mundo, né? Então, o que eu começo a perceber é que no Brasil, efetivamente, o empreendedor que vai atuar dentro do ramo da cannabis, seja qual for, né, a sua especificidade, muitas vezes ele entra nesse mercado no escuro. Ele não tem informações e dados que indiquem para ele como esse mercado está funcionando, né? Em diversas outras áreas da economia, a gente tem agências especializadas, empresas especializadas em levantamento de dados, etc., que vão te traçar panoramas, o que vai acontecer com o mercado daqui para frente, né? Que te dão um pouco mais de segurança, se você sabe interpretar esses dados, para você atuar efetivamente no mercado, saber onde vai investir, quando abrir a empresa, o que abrir, o que não abrir. E quando a gente olha para o mercado, né, da maconha no Brasil, a gente percebe que essa preocupação ela começa a surgir principalmente com o crescimento da cannabis medicinal. Eu gostaria de destacar, na verdade, a Kaya Mind. Eu acho que a Kaya Mind é uma empresa aqui no Brasil hoje que cumpre esse papel. De fato, eu acho que a maior parte até então dos dados produzidos tem muita relação com a cannabis medicinal, que de fato é o maior mercado que cresce no Brasil, mas a Kaya Mind começa a se propor também a analisar o mercado de forma muito mais ampla. E esses dados eu acho que vão ser fundamentais para que o nosso mercado se torne um mercado com maior segurança para quem decide investir efetivamente em maconha no Brasil. Até bem pouco tempo atrás, eu costumo comentar isso, né? Falar maconha, a palavra maconha, numa palestra que eu fizesse aqui no Brasil, eu me sentia como se eu estivesse cometendo um crime, efetivamente. Imagina como é levantar dados sobre um mercado de maconha num país que falar a palavra maconha já parece crime. Então é muito difícil, até quem trabalha com maconha muitas vezes não quer divulgar os seus dados, porque por mais que esteja trabalhando numa esfera legal hoje em dia, ainda tem toda essa visão pejorativa, né, em relação ao estigma todo associado à planta. Então é muito difícil, eu acho que hoje, ter dados muito precisos, mas de novo eu cito, a Kaya Mind eu acho que vem desenvolvendo esse trabalho, vem ocupando esse papel de uma forma muito bacana, para negócios de forma geral. Eu vou centrar a minha fala breve aqui na questão do turismo, eu acho, assim, dos eventos, do turismo. Eu acho que a Larissa já trouxe um pouco, na fala dela também anterior, algumas consequências positivas e negativas, alguns reflexos diretos, né, que esses eventos podem trazer, diretos e indiretos, induzidos, né,
que podem aparecer para esses municípios, para o país como um todo. A gente está falando de um evento que só na produção do evento, mega evento, né, você já tem toda uma dinâmica de serviços que estão sendo ofertados, né, no município, gerando renda para diversas empresas que não têm nenhuma relação direta com maconha, gerando empregos e gerando impostos. Só a título de curiosidade, quase todos os municípios que têm ou uma secretaria de turismo ou uma secretaria de cultura têm funcionários dentro dessas secretarias que são responsáveis por captar grandes eventos. Atrair eventos para o município é uma coisa positiva. A gente vê várias expos de tecnologia, disso, daquilo. Então, a Expo Cannabis Brasil, ela cumpre um papel do mesmo porte que essas grandes expos, na verdade. Ela está girando a economia do município, mas não só do município, como a Larissa falou, ela está contribuindo para o PIB, efetivamente. Imagina a quantidade de negócios que vão ser fechados ali, né? Essa questão do B2B, B2C, todos esses negócios de alguma forma contribuem com impostos também. Imagina, na verdade, a quantidade de pessoas, como eu comentei lá atrás, de turistas que se deslocam para São Paulo nos mais diversos perfis de turistas, desde aquele que vai ficar num hotel 5 estrelas, etc., talvez um expositor, um palestrante, até aquele moleque que tem 18 anos, 19 anos, que acabou de terminar o ensino médio, que juntou o dinheiro, comprou o ingresso, foi de onde vai ficar no hostel, ou vai ficar na casa do amigo, entendeu? Mas todas essas pessoas vão consumir alimentos e bebidas em algum momento, todos vão se deslocar pela cidade, todos vão consumir serviços de forma geral. Então, acho que esses são ganhos diretos, efetivamente, né? Pontos positivos que o evento traz, né? Tanto para o município como para o país como um todo. Só para não ficar numa esfera assim, tão abstrata, eu vou trazer só 2 dados, rapidamente, assim, que não é sobre feira, é sobre a Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, mas só para vocês terem uma ideia de como efetivamente pessoas se deslocam para esses eventos. A Marcha do Rio, a gente tem marcha no Brasil inteiro hoje, mas a Marcha de São Paulo e a Marcha do Rio de Janeiro são 2 que atraem muita gente de outros lugares, né? Na última marcha, em 2023, fazendo dentro do nosso levantamento, dos questionários que a gente aplica, a gente teve 48,53% dos entrevistados sendo residentes. E a gente teve 51,47% dos entrevistados como não residentes. Não residentes pode ser divididos em visitantes e turistas. Só a título de esclarecimento, turista é aquele que faz pernoite. Aquele que faz bate-volta, que veio, participou do evento e voltou para casa no mesmo dia, por mais que ele mora em outro município, ele não é um turista, ele é um visitante. Mas a gente chama aqui de não residente porque, em ambos os casos, eles estão contribuindo para gerar a economia do município onde está sendo realizada essa feira, esse evento, seja qual for. Entendeu? Dos não residentes, dentre eles, 56% disse que veio para o Rio só para a feira, na realidade. Entendeu? Então a gente percebe que, de fato, esses eventos eles motivam as pessoas a realizarem o turismo. E esse turismo tem por trás o fator motivador principal, a maconha. Né? Nesse caso específico, nem é associado ao uso, voltando à minha fala lá atrás. Não é necessário o uso, o consumo da substância para ver o turismo ligado à maconha, na realidade. Né? E um outro dado que eu acho importantíssimo, é um dado que eu peguei numa reportagem da Anita Kerp, da Forbes, agora em julho, falando sobre a quantidade de brasileiros, e a Mercedes citou também, eu acho, corroborando essa informação, né? A quantidade de brasileiros na última Expo Cannabis Uruguai. Segundo os dados dessa reportagem, dos 9 mil participantes, 40% eram brasileiros. Né? Então a gente percebe efetivamente o papel imenso, né, que o turismo de eventos e negócios, né, passa a ter, tendo a cannabis, né, como grande fator motivador por trás. Então acho que trazer a Expo Cannabis para o Brasil é um passo assim, impressionante, assim, pioneiro, efetivamente. E a grande diferença que eu gostaria de destacar, Larissa e Mercedes, não sei se vocês vão concordar com isso, é que Mercedes, quando pensa na Expo Cannabis lá em 2013, para ser realizada em 2014, de maneira pioneira, efetivamente, no Uruguai, ela está falando de um universo de um país que é o país que primeiro legaliza a maconha no mundo. Ela está falando de um universo legalizado. E mesmo assim, na fala dela, ela coloca, a gente tinha medo de ser preso, na realidade, num universo legalizado. Realizar um evento dessa magnitude, sem estar num ambiente underground, de fato trazendo a Anvisa, trazendo diferentes atores, né, os stakeholders, todo mundo, para falar sobre isso de cabeça erguida, realmente, entendeu? No Brasil, onde não é legalizado, é uma coisa muito difícil, realmente. E é uma coisa muito importante para que essa discussão ela possa avançar, privada de preconceitos, que essa discussão ela possa, de fato, né, contribuir para levar a informação para quem precisa, para que a maconha possa mudar a vida das pessoas, né, mudar a vida das pessoas num sentido positivo, gerando emprego, gerando renda, tendo possibilidades, realmente. Muito, muito legal, gente. E você sabe que, falando um pouquinho, né, complementando até essa fala do Tiago, a feira realmente é
um deslocador de pessoas, né, para São Paulo, no caso. A gente fez outro dia um levantamento dos ingressos vendidos, a gente tem os 27 estados, né, visitantes, né, turistas, né, porque vão ficar mais tempo, participando da feira. Nós temos também 11 países participando da feira, então a gente desloca pessoas de outros países também, né? E a gente quer aproveitar todas essas pessoas que estarão ali presentes. A gente espera um público aí de 25 mil pessoas participando dos 3 dias de feira, né? Para aproveitar, inclusive, que o Thiago comentou, né, de dados. A gente vai fazer levantamento de dados junto com a Kaya Mind. A Kaya Mind é uma das apoiadoras institucionais da feira. E vamos fazer um estudo especial que vai ser realizado ali com as pessoas que estão ali, né, para entender o que elas estão buscando, para que a gente também tenha dados, né, a partir já desde essa primeira edição. Então, é bem importante também pontuar isso, porque a gente vem pensando em acompanhar, né, essa feira desde essa primeira edição para os próximos anos. E isso que o Thiago comentou também, né, de a gente fazendo num país, né, que não está regulamentado da maneira que a gente quer, né, não está legalizado, enfim, é realmente difícil, ainda mais fora desse ambiente underground. A gente teve muitas negativas de espaços que simplesmente não quiseram que a nossa feira fosse realizada nesses espaços. Né? Por quê? Porque o tema é cannabis e não é importante para o espaço falar sobre isso. Então a gente vem rompendo barreiras também com os próprios fornecedores, né, de serviços, os espaços para onde vão acontecer esses eventos. Todo dia é uma quebra de paradigma que a gente tem que fazer com todos os fornecedores envolvidos. Né? Eu estou falando assim, desde montadora, de cenografia, de prestadores de serviços para fazer gestão de alimentos e bebidas, né? São muitas empresas vinculadas a uma produção de uma feira desse porte, e a gente precisa romper barreiras com esses próprios parceiros de trabalho, porque é uma feira que vem trazendo essa inovação, né? E rompendo esses paradigmas. Então, é uma construção nossa, não só com o público, mas de toda a cadeia que envolve a produção de um evento desse porte. Né? A gente tem muitas dificuldades, assim, seguro que não quer fazer seguro da feira, porque o nosso tema é sobre cannabis. Parece absurdo, mas são detalhes que a gente enfrenta diariamente, então é muito mais difícil organizar uma feira desse tipo, né? E desse porte no Brasil por conta da falta de informação de todos os atores envolvidos na produção de uma feira, sabe? Então, é um desafio muito grande, mas está chegando aí, a gente conseguiu vencer todos até agora. O nosso comitê jurídico é formado por um monte de advogados extremamente competentes, que também vão estar ali de prontidão, porque a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer numa feira como essa, protestos que podem acontecer, né? Enfim, a gente está falando de um momento histórico, onde a gente está trazendo uma feira desse porte, então estamos preparados para tudo isso, é um grande desafio mesmo. Nossa, acho que essa parte de você ter explicado como é difícil até se conseguir seguro para feira, né, e tudo mais, explica muito para nossa. Não, a gente teve seguros negados, assim, seguro de civil mesmo, acidentes pessoais, né, que a feira tem que ter. Não, assim, a gente não emite, porque o que os caras vão ficar fazendo lá? Eles vão fumar e vão se matar? Sei lá, né, o que os caras pensam. Mas, assim, é um absurdo, né? E espaços mesmo, espaços mais tradicionais, simplesmente não aprovaram o tema. Né? A gente recebeu algumas negativas de espaços grandes de eventos, porque a gente vem buscando esses fornecedores grandes, né? E simplesmente uma negativa, e é o tema. Então, a gente vê que a desconstrução, né, é para todas as pessoas da sociedade, todo mundo que vive aqui precisa aprender e se informar um pouco mais sobre cannabis, porque é um absurdo, mas acontece sim, e é muito frequente, viu? Nosso dia a dia, direto, a gente pega uma outra coisa relacionada a esse preconceito com relação à planta. Larissa, eu posso fazer só um parênteses, pegando essa questão de organização de eventos e preconceito, e as coisas que passam pela nossa cabeça, né, para organizar um evento associado à maconha. Quando eu organizei o seminário lá na UERJ, a gente também fez tudo, né, um dos maiores auditórios da UERJ, com apoio da reitoria, tudo realmente, né,
em aberto ali, nada underground. Mas a gente tinha 19 palestrantes convidados. E 19 palestrantes para um dia, gente pra caramba. É um evento denso, cansativo. E aí surgiu a possibilidade, vamos fazer em 2 dias ou vamos fazer em um dia só? E a opção final foi fazer em um dia só, para evitar o risco de tudo funcionar bem no primeiro dia, notícia correr, e no dia seguinte ter algum movimento conservador, alguma coisa querendo acabar com o evento, impedir a realização do segundo dia. Assim. Então, são coisas que não passam pela cabeça das pessoas em eventos em outras áreas. A gente tem que se preocupar com esse tipo de detalhe, assim, né? É realmente muito difícil, mas é isso, vamos abrindo portas, né, Larissa? A ideia é essa. Exatamente. Muito bom. Bom, gente, o nosso tempo ficou escasso aqui, então, mas eu tinha uma pergunta que eu acho que é muito importante que eu não tirasse ela do roteiro, principalmente para mim, mas como tem essa questão, né, do tempo, do podcast, tal, de todo mundo, eu acho que eu vou fazer ela, e se vocês puderem responder brevemente, e depois, enfim, a gente já se encaminha para as nossas despedidas. Acho que vocês trouxeram, assim, tudo que eu perguntei para vocês, vocês trouxeram até mais, e isso é muito bom para um podcast, porque às vezes as pessoas tinham dúvidas que eu não fui capaz de perguntar para vocês, mas que vocês já sanaram, como essa aí da Larissa, que está até agora na minha cabeça, pensando nas localizações e nos fornecedores e afins, tá? Então, bora lá. Pela nossa experiência, né, empírica de participação em eventos canábicos realizados no Brasil, eles são muito restritos a uma bolha de ativistas, estudiosos, empreendedores, né, e a uma classe média, predominantemente branca e inserida socialmente, né, privilegiada na sociedade. Então, isso é comum, todo mundo aqui já sabe disso. Esses eventos costumam ser elitizados, né, pouco diversos e pouco acessíveis financeiramente para a galera mais periférica. Eu queria saber se a Expo Cannabis, né, na sua apresentação, essa do Brasil, ou também a do Uruguai, né, se compromete com ações de redução de danos e reparação social, né, que acabem abordando isso, e quais ações foram pensadas, né, e serão executadas nesse sentido. A Expo Cannabis esse ano vai disponibilizar um projeto de redução de danos que foi formado em parceria com o Edley e o Reaja, né, para que a gente consiga passar mais informações sobre redução de danos. É um projeto desenvolvido em parceria com eles, mas organizado pela própria feira. Então, a gente tem, né, alguns outros mini projetos que acontecem no evento. Temos também a reparação social. Muitas pessoas que vêm nos perguntar se existe o ingresso gratuito, a gente analisa a condição e a situação de cada pessoa, dos pacientes que também vêm nos procurar, e a gente tem uma cota que a gente disponibiliza para essas pessoas que encontram-se em vulnerabilidade. Né? Existem outros projetos também que a gente não menciona a todo momento, mas tem um projeto ligado às questões sociais, na qual a gente oferece 50% de desconto para qualquer pessoa que queira participar da feira. Então, ela tem 50% de desconto no ingresso, desde que ela leve 1 quilo de alimento. E isso é para poder contribuir com a arrecadação de alimentos, que é um projeto social que a feira tem também em parceria com a Ação da Cidadania, para que a gente consiga arrecadar algo em torno de 25 toneladas de alimentos para serem distribuídas para as famílias que encontram-se em vulnerabilidade social, principalmente no pós-pandemia, que a gente vê muita gente passando fome nas ruas de São Paulo. Né? Então, a feira ela vem, né, com algumas propostas e com alguns projetos vinculados ao evento que é muito maior, né, do que o próprio impacto da feira como informação. E um outro projeto também é um projeto ligado às questões ambientais. Então, a feira ela vai neutralizar 100% do carbono emitido, né, com o plantio de árvores em áreas de desmatamento no Brasil. Vamos utilizar também copos retornáveis, e aí a gente diminuir drasticamente o consumo de materiais descartáveis, né? Muita gente, então é muito consumo desse tipo de material, gera muito resíduo. E toda a separação dos resíduos vai acontecer ali em loco, para a gente ter certeza de que o lixo foi separado corretamente e foi destinado para os locais corretos. Então, são preocupações, né, que a feira toma aí desde a primeira edição, para que a gente consiga fazer um evento bonito, um evento sustentável e que seja, de fato, um evento pioneiro e inovador no Brasil, com todas essas preocupações
que o nosso setor tem, né? Eu acho que isso já é intrínseco de quem organiza eventos como esses, né? A gente se preocupa com todas essas questões, então não tem como faltar algum tipo de questões relacionadas a esses assuntos. Assim, a Expo Cannabis começou assim aqui no Uruguai os primeiros anos com um compromisso social bem importante. Fomos o primeiro evento do mundo mesmo que habilitou a presença de organizações sociais no evento praticamente de graça, né, sem pagar nada, para promover participação social na temática, que aqui no Uruguai as organizações sociais foram bem importantes. Mesmo desde o primeiro ano, hemos trabalhado nessa organização de diferentes ações sociais dentro do evento, onde, por exemplo, diferentes reuniões e incentivos que a gente generava de experiências no evento foram logo criadas desde essas plataformas que a gente começou fazendo no evento. A Federação de Clubes de Uruguai, que saiu de uma reunião na Expo Cannabis, a Câmara de Empresas também saiu de uma reunião de Expo Cannabis e diferentes questões na articulação da feira. Nosso evento foi o primeiro evento no Uruguai de resíduos zero. Tivemos uma importância bem grande sempre no aproveitamento e a utilização dos recursos para a reciclagem e para toda a classificação dos resíduos. Mesmo fomos o primeiro evento em Uruguai que utilizamos copos. Não sei se alguém sabia, se vocês conhecem, mas aqui no Uruguai, o evento de Uruguai tem copos reutilizáveis. A gente compra os copos quando vai comprar uma bebida e esse mesmo copo é o copo que utiliza o evento inteiro e depois no final do evento, se ela quer devolver, pode e recupera o dinheiro. A ideia é mesmo não criar tantos resíduos plásticos, que no primeiro evento os copos foram um problema e vimos como verdadeiramente com ações como estas, pequenas, a gente podia aproveitar o evento para generar consciência sobre a reutilização e sobre o aproveitamento dos recursos naturais. E nos primeiros anos, a gente donava o 2% da venda de entradas a projetos de investigação, de desenvolvimento aqui no Uruguai, a diferentes organizações sociais, diferentes estúdios de investigação científica. Depois, fizemos, junto com a Intendência de Montevideo, durante alguns anos, uma série de prêmios que se premiavam economicamente entre a Intendência e a Expo Cannabis a projetos de descentralização, de investigação, de desenvolvimento social aqui no país, na região, e assim colaboramos economicamente com um monte de projetos nos últimos anos. Com a pandemia, muitas ações que a gente fazia foram cambiadas das disposições regulamentárias para o que sejam donações, tocar material, diferentes coisas que a gente teve que se adaptar, mas sempre o nosso espírito é de desenvolver a comunidade, obviamente, o que a comunidade dá para o tratamento do tema e poder sempre aportar desde nosso lugar a ter um espaço de captação, de apoio e de ajuda social. E mesmo com o consultório de orientação em cannabis medicinal, a gente logrou criar no evento Expo Cannabis um espaço gratuito para pacientes, para poder ter consultas médicas com profissionais da saúde, sem pagar nada, sem nenhum tipo de orientação comercial, simplesmente é uma orientação informativa. E essa neutralidade para nós é importante e é um serviço que a comunidade, que nós damos para a comunidade de pacientes, para que possam, quem não tenha dinheiro, falar com um médico mesmo sobre cannabis e ter uma consulta médica que aqui no Uruguai não todo mundo tem acesso a isso ainda. Muito interessante essa história do início, né? Desde o início, o Expo Cannabis Uruguai aí, tendo essa relação social sustentável. Acho que isso diz muito sobre de onde vem, né, gente, esse movimento. Acho que é voltar para esse lugar. Bom, como a gente vai precisar se despedir agora, eu queria que vocês contassem, né, agradecer primeiro a presença de todos vocês, o tempo, né, de poder estar aqui falando com a gente,
E como tem algumas mesas aí que eu sei que vocês vão estar participando, agora nessa despedida, vocês podem brevemente falar aí, né, qual é a mesa que vocês vão participar, qual é o dia do evento, né, a proposta do tema. E, mais uma vez, enfim, agradecer essa presença aqui. Estamos muito felizes de participar, tanto o Cannabis Monitor, o Gustavo, eu, Kia, com a plataforma, com outra instituição que eu também trabalho, que vai estar dentro do evento. É muito bom participar de momentos históricos, não sei vocês, é cansativo, eu sei, mas também é muito bom. Então, Kia, eu e a Mercedes juntas vamos iniciar o Fórum Internacional no dia 15 de setembro, à 13h, e nós vamos falar sobre a importância dos eventos e do turismo de negócios para os avanços no debate sobre a cannabis. Então, é um tema também, né, ligado a turismo. A gente inicia o fórum com essa programação, e aí, a partir daí, segue toda a programação que vai até a noite. A última palestra termina às 9h. Então, todos os dias segue assim, até 9h da noite. Bom, eu vou falar no Fórum Internacional, 12h05, no dia 17, tratar um pouquinho sobre turismo canábico, os desafios, né, as perspectivas e algumas reflexões sobre o desenvolvimento desse tipo de turismo no Brasil e no mundo contemporâneo. Vai ser uma honra participar. Obrigado pelo convite, Larissa e Mercedes, de verdade. Bom, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a feira com vocês. Obrigada, Kia. Obrigada também, Gustavo, Tiago, Mercedes. É uma satisfação poder falar abertamente sobre o tema, né? E convido todos e todas a participarem dessa feira para obterem muito conhecimento. Eu tenho certeza que tudo que é feito com muito carinho vai ter um resultado positivo, e a gente está preparando tudo isso com muito carinho para todo mundo. Então, por favor, fiquem à vontade. Qualquer dúvida também, eu fico à disposição para vocês me chamarem. Sou uma pessoa super aberta, né? Pode me chamar no Instagram, no meu WhatsApp, enfim, eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver. E eu espero mesmo que estejam aí todos presentes. Agora, né, faltando aí 2 semanas para o evento, tá todo mundo trabalhando pra caramba, mas vai ser um marco histórico no Brasil. Obrigada. Bueno, muito obrigada a vocês, um prazer estar aqui e compartilhar informação sobre tudo o que está acontecendo no Uruguai, sobre o evento do Brasil. Obrigada, Brasil, por nos receber, por abrir as portas da nossa plataforma para poder trabalhar juntos, assim, a manifestar um mundo sem proibição e com plantas verdadeiramente liberadas para que a gente possa aproveitar todos os benefícios e podamos aprender de todo esse experimento, né, para convertir-nos em uma sociedade melhor e também para ter recursos e possibilidades de trabalho e demonstrar ao mundo que a América Latina é possível de fazer com tudo isso. Muito obrigada, Brasil. Desejo o melhor para vocês, o melhor processo de regulação da cannabis no país e com toda a luta que vocês estão fazendo por tanto tempo, que é incrível e para nós é verdadeiramente um exemplo que estão fazendo lá. E muito feliz de ir, de acompanhar e de tirar um pouquinho o nosso granito de arena, assim, um aporte muito humilde de Uruguai para este câmbio tão necessário. Muito obrigado a vocês, obrigada, Larissa, obrigada à família de Monitor Cannabis, que sempre han chegado ao Uruguai a apoiar o evento, e é muito lindo agora estar lá fazendo este sonho realidade. Mercedes, muito obrigado pelo seu pioneirismo lá em 2014, na verdade, de ter iniciado tudo isso. Muito obrigado mesmo. Larissa, obrigado pela sua iniciativa de trazer esse evento para o Brasil junto com a Mercedes. Como você disse, vai ser um marco histórico, vai ser um grande divisor de águas. Kia, muito obrigado pelo convite para bater esse papo aqui com vocês. Parabéns mais uma vez pelo trabalho lá na plataforma, importantíssimo. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Eu adorei realmente compartilhar um pouquinho das ideias. E desejo muita saúde para todo mundo e principalmente digo que nos vemos em breve na Expo Cannabis Brasil. Massa, galera, muito obrigada. É isso, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso papo com Larissa Utida, organizadora da Expo Cannabis Brasil, Mercedes Ponce Leon, organizadora da Expo Cannabis Uruguai, e com Tiago Pereira, que é professor da UERJ e pesquisador de turismo de drogas e eventos canábicos.
Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Tenho certeza que se você curtiu esse conteúdo, absorveu esse conhecimento, você pode espalhar ele para geral, compartilhar com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político, né, sobre drogas, direitos e cuidados no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor. Curte, compartilhe e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O nosso endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. Eu sou a Kia Mesquita e você me encontra nas redes do perfil @Kialene. Eu fico por aqui e um salve para geral. Até o próximo debate. Encontro vocês lá no Expo Cannabis.